José Leonardo. Nós vamos falar sobre algumas alterações que serão implantadas no trânsito aqui na cidade de Vilhena. Primeiramente, bom dia, secretário, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Essa semana e semana que vem a gente está justamente tirando para isso, para a gente comunicar a população, a comunidade cidadã vilhenense nessas atualizações do trânsito e, em especial, uma atualização que ela é de grande interesse público, que são a mudança de sentido de via. Né? Então a gente hoje é o terceiro dia, a gente começou na sexta-feira, já anunciando que é um trecho ali da Ricardo Franco entre a Marechal Rondon e a Leopoldo Pérez. Esse trecho ele vai ser apenas um sentido descendo, vai ficar idêntico a Marques Henrique, mesma situação. Coloca ali, ó, só para vocês terem ali, ó. E outro trecho também que a gente vai fazer uma alteração é na Nelson Tremeia, no trecho entre a Marechal Rondon e a Major Essa via, ela só vai descer também? Isso, ela só vai descer. Essa daí é a Ricardo Franco. Essa é a Ricardo Franco. Exato. Ela só vai sentido quem vai sentido NIR, né? Exatamente. R sentido NIR. Vou Exato. para ficar mais fácil. Isso. Sentido SAI, por exemplo. O SAI, né? Tem o SAI na esquina. Então, o sistema ali vai ser idêntico a Marques Henrique. Né? Então, a Marques Henrique, a gente tem um sistema binário que ele desce e para quem está na Major, ele faz o loop de quadra que a gente chama. Então, ele retorna na seguinte. A próxima que nós teríamos ali seria do Banco do Brasil. Exato. A do Banco do Brasil, ela continua no mesmo sentido ou ela vai alterar igual foi alterado no Bradesco? Vai alterar igual no Bradesco, mas somente aquele sentido entre a Major Amarante e a Marechal Rondon. Do Banco do Brasil para baixo, como está. Continua a mesma coisa. Exatamente. Igual ela aí no Bradesco, isso, né? Então, exatamente. por exemplo, eu estou na Major Amarante, sentido São José, eu vou ter a convergência ali à esquerda para poder subir. Exato. Isso, à direita, no caso. Não, estou no sentido Quinto Beck. Eu vou virar à esquerda para pegar a marginal. Exato. A sinalização, tanto horizontal, vertical, tudo, idêntica ao que já existe hoje na Marques Henrique, sem tirar nem pôr. Então, hoje, praticamente, tirando a da Brigadeiro, que eu não sei o nome daquela que desce da Brigadeiro. Marginal? Da Brigadeiro. Não, aquela que desce para o Quinto Beck ali, né? Eu esqueci o nome daquela rua. Gonçalves Dias? Eu não sei o nome daquela. Eu acredito que seja Gonçalves. Eu acho que das rotatórias é a única que vai ficar nesse sentido ainda de mão dupla. Por enquanto, sim. O restante, todas as saídas de até rotatória porque vai ficar sentido... Exato. E assim, um dos motivos que a comunidade sempre pergunta, e a gente sempre, inclusive tem até os vídeos que a gente pode estar colocando, é diminuição de ponto de conflito, diminuição de entrelaçamento, né? Que é, igual a gente está vendo ali, é a diminuição da probabilidade de você ter uma colisão. Então ali a gente consegue observar, quem está na Ricardo Franco, olha a fila que está tendo, e quem está na Marechal, olha como ela é menor, né? Claro, se você me perguntar, essa é a solução, a única solução? Lógico que não, mas ela é uma solução sustentável, que mais barata e rápida. Mais barata que rápido, e a gente vai ter um resultado aí de forma já com algumas diminuições de probabilidade de acidente. Por exemplo, todo esse pessoal que está subindo, ali já vai ser uma forma a menos de você ter uma colisão, né? E isso aí faz parte de um projeto que já existe, a gente está dando sequência, que é o sistema binário, né? Então a ideia é justamente essa, é a gente expandir o sistema binário. Quem conhece Porto Velho e região central vai conseguir entender bem. Uma quadra é somente um sentido, a quadra seguinte retorna, né? Isso aí você consegue também diminuir a probabilidade de acidente, porque você numa esquina, quando está esperando o carro passar, você não vai ter que ficar olhando para os dois lados, você olha apenas para um. Né? O caminhão ali fez certinho. Exatamente, ali já deu uma travada. Foi pego no fraga ali o caminhão. Ali, para quem está todo mundo ali, ó. Na Marques Henrique, na Marechal, ele vai precisar olhar agora só para a esquerda para ver se está vindo o carro. Porque como a Ricardo Franco vai ser um sentido só descendo, então é uma preocupação a menos, uma probabilidade a menos de você ter acidente e também, consequentemente, você melhorar a trafegabilidade. Esse é o primeiro, uma das grandes mudanças vai ser essa, então, nesse ponto aí. Isso, né? O nosso objetivo é fazer por etapas. A gente tem várias vias na cidade que vão ter esse sistema binário. Casa das Pizzas, a parte de cima da rua das Casas das Pizzas também é outro sistema binário. Aquela rua que desce na Casa das Pizzas é a única que ainda vai ficar mão dupla, até agora, né? Por enquanto, sim. A gente vai fazendo por etapas, porque a gente entende que mudança de sentido de via é um ponto muito sensível. Então, a gente não pode, do nada, começar a fazer várias mudanças de sentido de via, e isso aí acaba confundindo a população. Então, tem até outras fotos que a gente colocou, já é a ação que a gente está colocando, que é a gente
tá com faixas nas esquinas, né, e colocando a data, ou seja, a partir do dia 26 de julho, você já não vai mais poder fazer esse sentido. E a gente vai desligar o grupo focal do semáforo, que ele sobe ali no SAI, então ele já vai ser desligado. Vamos entrar com a pintura e também as placas. É uma forma de sinalizar, né? Exato. Setas, a gente vai colocar seta também, porque isso aí ajuda. A gente vai colocar o gabarito de 40 por hora para a comunidade ir se educando também. Secretário, foi feita uma implantação de um novo sistema de estacionamento de vagas, uma adotação de um sistema que já foi tentado várias vezes. Eu acho que já é a 4ª ou 5ª vez que se tenta fazer isso. Desde que eu cheguei em Vilhena em 2007, acho que, se não me engano, é a 5ª vez que se tenta implantar aquele sistema. Hoje está naquela quadra modelo ali, entre o Bradesco e a Sulmove, né? Ali que foi a destinação das vagas de motocicletas e as vagas de veículos, né? Perfeito. Nós sabemos que o cidadão só muda o hábito, infelizmente, quando ele é notificado, quando ele toma multa. Só uma sinalização, infelizmente, para o brasileiro não serve como regra a ser executada. E é notório, porque é só você passar na Major Amarante, naquele ponto, você vai ver moto fora do lugar e você vai ver carro no lugar das motos. Exato. Como é que está a fiscalização daquele trecho ali? A gente tem um convênio com a PM, mas a gente também vai ter uma novidade, receber essa novidade essa semana. A gente está com uma parceria para um curso de agente de trânsito e a gente vai capacitar os nossos servidores. Com uma portaria do Executivo Municipal, a gente pode começar a fazer as autuações e processar. Então, para os próximos 30 dias, a gente já vai ter um resultado em cima disso, para a gente ter uma independência maior de fiscalização. De fato, nós não termos agente de trânsito, isso aí é óbvio, que a gente não consegue dar a resposta rápida que a comunidade precisa, né? Mas, assim, ali foi uma ação nossa de fato. Sem a fiscalização, a gente não pode contar somente com a educação do público. Infelizmente não dá. Né? Mas outra novidade, a gente vai estar expandindo, porque a gente observou que muitas motos, se elas não estão segregadas num espaço só, você utiliza de forma irregular os estacionamentos. Por exemplo, se você tem uma moto estacionada de um lado e 2 metros outra moto. Né? Se você conseguir segregar elas tudo num espaço só, inclusive a gente já fez um estudo de demanda, que todas aquelas vagas que estão lá foi um estudo de demanda que nós fizemos. Né? Então a gente vai, por exemplo, na frente da Caixa Econômica Federal tem uma demanda muito grande, ali na mesma quadra que é a Girapé. Na frente da Girapé ali, tem gente que você passa ali, acho que deve ter uns 200 motos. Exatamente. Que é o lugar que mais estaciona moto, aquele ali lugar ali. É uma demanda muito grande. Né? Então, por exemplo, como que a gente fez esse estudo? O nosso pessoal, ele vai a campo e anota a placa. E ele anota o período de tempo que o veículo fica lá. Em cima disso, a gente consegue entender o quão está sendo utilizado aquele espaço público. E é uma coisa que a gente pensa muito pouco. Mas, por exemplo, enquanto eu tenho o meu carro, você já parou para pensar que se eu deixo o meu carro o dia todo numa vaga, a via é pública. É um espaço que somente eu estou me beneficiando. Então, a gente também já tem estudos avançados para a Zona Azul, na região central da cidade. Isso daí, a primeira vez que a gente escutou aqui foi na gestão Marlon Donadon. E ele tomou bastante... mas uma foi coisa... bem criticado na época, mas era uma outra realidade, né? Sim. Hoje a gente tem uma cidade com mais de 75 mil veículos. É uma cidade que já existia, mas hoje a gente está dando um foco maior no transporte coletivo. Também tem umas fotos ali. Então, assim, a gente tem que buscar alternativas. E eu acredito que a Zona Azul no município tem que ser uma realidade. Por falar em transporte coletivo, vou parar um pouquinho aqui. Não sei se é a Silvana que vai responder isso. Vem pra cá, Silvana. Aqui. Ela vai acabar passando aí na frente aí. Não tem problema não. Fica aqui do meu lado. Uma grande pergunta da maioria da população como é que é a responsabilidade da fiscalização em relação à prestação de serviço da empresa contratada, concessionada, né? É da Secretaria de Trânsito ou não? Como é que funciona isso, Ivana? Boa tarde. Boa tarde, obrigada aí pela participação aqui. Respondendo a tua pergunta, é da Centran, sim. Né? Todo o município, onde ele cria a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, é de responsabilidade dele fiscalizar todo o setor de transporte. O que engloba o setor de transporte na Secretaria de Trânsito? Transporte coletivo urbano, transporte escolar, que são as vans escolares, não são os ônibus que prestam serviço para a educação, são as vans escolares, táxi, mototáxi, motofrete,
carros de aplicativo e veículos de carga pesada, que são aqueles que fazem esses fretes aqui dentro de Vilhena, os caminhões que estacionam irregular aí, né? Então, todo esse serviço de transporte é responsabilidade da Centram. Desde quando eu estou à frente da Centram em 2017, eu tive conhecimento da concessão do transporte coletivo, né? Que no começo foi muito utilizado, né? Era um serviço prestado e que a população usava, né? Aí ficou em desuso, não sabemos o motivo real, o porquê que as pessoas deixaram de utilizar o transporte, porém a empresa continua oferecendo o serviço. Só que aí ficou praticamente exclusivo, como se fosse do IFRO, né? As pessoas confundiam aqueles ônibus lá, achando que era serviço do IFRO. E não, aqueles ônibus, você, o Leonardo, qualquer pessoa pode utilizar aquelas linhas que existem. E aí, quando o Leonardo assumiu e o prefeito Flori, eles cobraram, né? Se tem essa concessão, por que não está atingindo toda a população? Por que o serviço não está sendo ofertado? E aí nós provocamos a empresa com documento e eles nos responderam, não, a gente trabalha, porém não tem demanda. Né? Mas isso precisava ser trabalhado. Fiscalização de pontos, porque hoje nós temos um problema gravíssimo. Vocês divulgam as rotas, mas as pessoas não sabem qual local pegar o ônibus. Isso. Né? O ônibus, ele é por ponto ou é por demanda? Eu posso estar lá na rua onde ele passa, mas hoje de quem é a obrigação de sinalizar esse ponto? Nós. O que acontece? Por exemplo, desde o dia 5 de maio que nós começamos a implantar essas novas linhas e rotas, certo? E aí a empresa apresentou para nós solicitamos da empresa que ela apresentasse a linha com os pontos de paradas, certo? E aí foi feito um link lá dentro do site da transpaim.com.br, aonde você abre. E quando você abre lá a linha 60, vai ter o horário de saída do ônibus e o primeiro ponto. Depois o horário que ele vai parar no segundo ponto. Lá tem tudo informando, certo? A gente e aí vai fisicamente, porque isso é um reforço nosso. Pegar a internet, o que a gente coisa é um idoso ir lá num site. O que a gente precisava? A gente precisava que a linha existisse, que o serviço fosse prestado e para ver como que seria a adesão das pessoas. Nós fizemos a aquisição das placas, certo? E agora nós vamos colocar nos pontos. Porém, os pontos físicos com abrigo, né? O Leonardo fez uma parceria com o Instituto Federal, o projeto já foi criado e agora a gente, vamos entrar em votação. Algumas empresas, empresas parceiras vão fazer alguns, é claro, a empresa também fará alguns e a secretaria outros. Algumas cidades entregam para iniciativa publicitária. Eu acho interessantíssima essa ideia. Esse modelo. Sim, assim, adote um ponto de ônibus. Na verdade, há uma empresa de publicidade, ganha o direito, ela monta o ponto e coloca a publicidade. Exatamente. Explora a publicidade. É com esse intuito também que a gente fará. Também é uma alternativa. Entrega para a iniciativa privada e a iniciativa privada é que toma conta a partir de agora daquele ponto. Você só mantém um padrão arquitetônico do ponto. Isso, é o padrão, você cria o padrão e você entrega para a iniciativa privada. Também acontece muito, às vezes, em ônibus, né? Em cidades maiores, você vê atrás do ônibus, você vê ali o bus door, né? Isso. Chama. Mas esse do ponto é uma ideia que Vilhena já tentou ser implantado na gestão do Rover, para principalmente também a sinalização das vias, o nome das ruas, né? Sim, a prefeitura de lugador. A prefeitura não aguenta ficar mantendo tudo isso, então era a ideia entregar também para iniciativa privada, mas infelizmente mais um projeto que foi vetado e não foi para frente. Então, essa parte aí da gente sentar com as empresas e tal está se iniciando, né? Porque é muito complexo, né? Desde a criação do projeto, que a gente precisou fazer parceria lá com o IFRO, aí depois começar a conversar com a empresa, com as empresas e transmitir como seria o projeto. Então, a gente é uma das prioridades um desafio do grande. do Leonardo e do prefeito essa Como é que situação. está o orçamento da secretaria?
Tem dinheiro ou não? A gente já está em fase de compra. Não adianta você puxar essa. Tem dinheiro ou não tem? Não, a gente sabe que trabalha... a dotação orçamentária é pequena. Sim. É pequeno. Né? Porque, na verdade, eu defendo todos os dias aqui no ar, eu já tive essa conversa com alguns vereadores, eu defendo que tem que ser transformado em autarquia, no meu ponto de vista, igual é nos grandes centros. A autarquia e o dinheiro do IPVA, que hoje cai na conta da prefeitura, eu sei que você não vai querer se manifestar, porque isso é um assunto delicado, mas que o dinheiro do IPVA que vem aos cofres públicos seja repassado ao trânsito, porque ele é um dinheiro para as vias, né? Sim, sim. E a Secretaria de Trânsito passar a gerir esse dinheiro para justamente poder implantar semáforo, poder implantar para não ter que ficar com pires, porque hoje vocês precisam de um semáforo, vocês têm que fazer o quê? Hoje se a gente precisa de um semáforo, a gente tem que correr atrás de parcerias, né? Você tem que pedir emenda, a emenda demora, tem que ir no Detran recurso. Não é uma implantação porque vocês não têm dinheiro, vocês não têm produção de riqueza, vocês têm só o que a prefeitura determina. Mas isso é um assunto que eu já comprei. Alguns vereadores falam para mim, mas você está doido que nós vamos tirar esse dinheiro dos cofres públicos? E aí tem uma certa resistência. Só que acho que está chegando a hora da gente amadurecer que trânsito é coisa séria, que trânsito precisa de dinheiro, eu sempre gosto de comentar que, pegando um gancho no que você está comentando, eu sempre gosto de falar que quando acontece um acidente, ele não é só ali a pessoa quando ela está machucada, lesada no chão, ou a parte física do carro, né? Você tem toda uma questão social, por exemplo, a partir do 14º dia, quem arca com, se a pessoa não estiver trabalhando, é o INSS. Né? Então a gente também está em fase de levantamento de quanto que custou os acidentes ano passado para o município. Né? Mas voltando ali na sua pergunta, graças a Deus hoje esse ano até agora eu não segurei serviço por falta de insumo. Né? É claro. Se a gente tem que levar tudo que você precisa, a gente amadurece, né? Vai atendendo por demanda. Lógico. Mas o principal, por exemplo, placa de pare, tá para chegar. Ainda não chegou, a gente pinta o gabarito no chão. Então a gente uma complementa a outra, né? Tanto a horizontal quanto a vertical. Então assim, a gente não pode deixar de agir, a gente se reinventa. Né? Uma pergunta que fizeram agora há pouco, antes de você chegar, que era sobre essa questão da implantação do semáforo ali na Marques de Henrique com Tancredo Neves. Marques de Henrique não. 174 com Tancredo. Ótimo, vamos lá. Eu até acompanhei alguns comentários, depois a gente comentou lá no Instagram da Prefeitura. Eu acredito que não tenha ficado claro. Qual que é a ideia? A gente vai fazer uma onda verde. A onda verde é quando todos os semáforos eles estão sincronizados. Obviamente que se não tiver uma onda verde, a gente vai ter um gargalo. Então, assim, depois eu comentei lá, inclusive pelo Instagram da Secretaria de Trânsito, que a ideia ali é essa mesmo. A gente vai implantar um semáforo, mas a gente vai comprar outros 2 equipamentos para colocar nos outros 2. Sincronizar. Exato. Aí faz sentido a decisão administrativa de engenharia que nós tomamos. Do contrário, não seria tão interessante justamente porque você vai travar. Né? Como a Jorge Teixeira em Porto Velho, a avenida lá. Lá você tem uma onda verde que explica basicamente qual que é a ideia. Seria isso, então. Sim, mas tem que ser isso. Da outra vez foi negado porque não tinha esse recurso. Então agora já está se prevendo essa possibilidade do equipamento para os outros 2 semáforos e aí sim fazer o sincronia. Eu não tenho conhecimento de como foi da outra situação. Mas para essa situação... Foi falado isso porque é justamente isso, que daí teria que investir nos outros 2, porque hoje os sistemas são uns divergentes, antigos, para poder fazer essa sincronia. Exatamente. Então, assim, para ficar plausível ali a tomada de decisão de engenharia de tráfego que a gente tomou, é interessante sim que você tenha a onda verde. Do contrário, é um pouco insensível. Redutores de velocidade. Diga. Muitos foram implantados na cidade, alguns geraram até inclusive lá na Paraná, alguns questionamentos de norma e padrão. Tomamos algumas iniciativas assim depois Como é que está isso hoje, inclusive nas demandas de ruas que infelizmente, devido ao hábito do condutor, tem que ser implantado por uma questão de frear a velocidade. Assim, eu particularmente eu visualizo que a lombada ela deveria ser a última alternativa, né? Mas infelizmente a gente nas demandas da gestão pública a gente acaba optando pela lombada como um paliativo que acaba se não sendo mais paliativo, infelizmente, né? Nas últimas lombadas que a gente tem implantado, a gente está com uma parceria muito forte com a CEMOSP e com a Sencom. Então, nas nossas redes sociais, a Sencom também e a Secretaria de Obras, a gente sempre comunica, eu já devo ter feito uns 4, 5 vídeos, e nos vídeos eu vou comentando onde é o local que a gente vai implantar, e eu sempre dou um prazo aí de 10 a 15 dias para estar sendo implantado.
implantado. Tudo alinhado previamente para a gente não ter mais nenhum tipo de equívoco, de problema, justamente porque às vezes a gente coloca um redutor, uma lombada para diminuir o índice de acidentes e por alguma situação acaba elevando-se nesse primeiro momento. Se eu não me engano, veio a pergunta aqui, deixa eu até pegar o celular aqui, Avenida Vitória Régia. Vitória Régia é do tiro de guerra, é 1705, salvo engano. Eu não sei. Eu acredito que sim. É uma avenida Alguém bem... escreveu aqui Ela vai dar lá alguma no Cidade coisa. Verde. Essa questão dos quebra-molas que foram implantados, eu acompanhei a engenheira, porque eles estavam falando que estava fora das normas, né, do padrão e tal. Tem até E aí, se quiser, eu posso colocar o... E eu acompanhei a engenheira. E nós fomos lá e medimos tanto a largura, medimos a altura, né, e filmamos os veículos passando no local. Nenhum está fora do padrão, todos. O problema é que alguns motoristas, eles não prestam atenção na sinalização, eles passam numa velocidade muito Às alta vezes você tem carro e isso rebaixado. acaba dando problema, certo? Então, foi isso que aconteceu nesses locais que foram implantados. E deixar bem claro também, um aviso para a população, que todo mundo tem direito de requerer, de fazer um pedido junto na Centran. Pode ir direto né? também. Mas até nem interessante pra gente. mas nem sempre poderá ser atendido. Por quê? Porque a gente precisa, não é chegar lá e dizer assim, não, vou fazer um quebra-mola aqui para te beneficiar perto da sua casa. Não, não é assim que as coisas funcionam. Precisa ter um documento, né, junto ao CREA, um RIT, e precisa também que se faça o estudo. Então, a equipe de engenharia, ela vai lá com o radar móvel, ela fica lá mais ou menos 1 hora, 2 horas fazendo esse estudo, com o drone também, para ver se realmente o trânsito lá, ele exige uma intervenção. A partir desse estudo, aí sim... Tem uma questão que é muito importante. Depois de um período de tempo, que no caso é 1 ano, caso haja fiscalização, você tem que homologar a lombada. Então, você tem que justificar se houve o ganho social, que seria a redução de acidentes. Do contrário, você não haveria necessidade, né? Então, é pouco falado, mas toda lombada, depois de 1 ano, você tem que homologar ela. Você tem que dizer se diminuiu ou não o número de acidentes. Por falar em via, tem 174. 174. Tem 2 problemas ali que até trouxeram esses dias. Entrada da Avenida Rondônia, entrada da Avenida da Marginal, à esquerda ali, quem vai Cidade Verde, 1, 2, 3 e 4. Ah, tá, lá pro rumo do IFRO. Isso, descendo o IFRO ali. Aquele ponto. Na outra entrada do Cidade Verde mesmo, você tem ainda o recuo. Entendi, sim. A saída à direita. Mas tem uma ali na própria Marginal, que você vai convergir à esquerda, que você também não tem redutor. Perimetral. E né? ali na perimetral, Isso. e você tem ali na Avenida Rondônia outro problema também, entrada. Polícia Rodoviária Federal havia proibido entrar à esquerda, depois acabou se aceitando essa situação. Tem algum estudo aqui para... ou talvez fazer um recuo para as pessoas saírem da via, um redutor, que se pensou ali que seja tem o que a gente já protocolou, foi o da Rondônia. Tem até o vídeo, se quiser colocar, o do drone. Mandei pro Joel. O da Rondônia também é um outro ponto bem conflituoso, que nós analisamos, já fizemos o Tem uma estudo. foto, alguma coisa? Deixa eu marcar aqui, acho que fica mais fácil. Não foi esse daí. Nesse ponto, nós também já obtivemos a autorização do DENIT para uma intervenção. Nesse primeiro momento, o que nós propomos foi o semáforo, né? Ali na Avenida Rondônia? Na Rondônia com 74. Nesse primeiro momento e... é animação, uma animação, né? O vídeo? É animação. É uma animação. É animação e eu também tenho de drone, tenho os dois, tá? Deixa eu só pegar aqui, porque... Ali, aquela ali, né? Isso, essa animação é a gente na parte de tráfego a gente chama de simulação, né? Então a cor fria, a cor azul, ela indica o nível de serviço. O nível de serviço é o quanto está engarrafado, o quanto está cheio a via, né? Então, inicialmente, essa daí não é a proposta final, mas eu trouxe para a comunidade entender o que a gente faz. A gente obteve essas informações a partir da pesquisa de campo que os meninos do Exército estavam fazendo. Então, até 2 meses atrás, a gente via muito soldado do Exército na rua com uma prancheta. Aquilo ali começou através... Esse estudo, essa simulação que a gente está vendo aí, ela começou através da contagem dos meninos,
né? Então isso aí dá um veredito muito interessante para a gente tomar. Então, por exemplo, aí você tem a 174, que seria essa... Isso. Aí seria a Avenida Rondônia, onde está a setinha, né? Isso. Onde é a seta, Avenida Rondônia, a 174 aqui que corta, então você teria o semáforo ali. Isso. Hoje, qual o pé que a gente está na parte do estudo? Seria o tempo de verde. Qual o tempo de verde ideal para a gente ter uma fluidez acessível e interessante para a comunidade? Né? A gente também não descarta, nesse semáforo, por exemplo, a gente propor uma direita livre, por exemplo. Mas inicialmente a ideia é do grupo focal mesmo, do semáforo. Porque ali, querendo ou não, teria que ter o alargamento, né, da via ali. Isso. Bem onde ela é, Exato. onde termina a dupla ali, né? Deixa eu ver. Ali naquele ponto. Então tá aí. Uma outra pergunta aqui, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, chegando com a rotatória do Solar. Tem previsão de instalação de redutores de velocidade? Esse trecho é ali... Eu acredito que eu respondi um cidadão que enviou hoje essa pergunta para lá, porque ele fez um requerimento, né? Pedindo perto de um estabelecimento comercial lá. Big Lar, eu acho que é o nome do mercado que tem lá. Então, eu respondi a ele o seguinte: o documento a gente recebeu, eu passei para a equipe de engenharia e foi criado o projeto, certo? Nós criamos um projeto porque foram lá, fizeram o estudo e disse que realmente é um trecho perigoso e que necessitava de uma intervenção. Então, foi criado o projeto e nós assim que criamos, protocolamos na Secretaria de Obras e vamos lá 15 dias antes e colocamos as placas, certo? Agora, a execução, né, já não cabe mais a gente, porque depende se a Secretaria tem o material, tem a equipe, os caminhões, todo o equipamento que exige, tá? Mas sim, da parte da Centram foi autorizada e foi criado foi criado o projeto, foi encaminhado para a Secretaria de Obras. Então tá, quero agradecer aqui, Silvana, agradecer também o secretário, que nós estamos com o nosso horário aqui. Obrigado por ter vindo, José Leonardo, obrigado, Silvia, pelo contato e precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. Maravilha. A gente agradece, Silvana, Elton, a gente agradece essa abertura. Né? A gente está nessas 2 semanas aí informando a comunidade, principalmente no sentido de via, que a gente vai colocar um sentido só. Não é somente essa, tem vários outros locais que a gente vai fazer, mas a gente entende que tem que ser uma mudança gradativa para a comunidade ir entendendo e diminuir, não ter nenhum tipo de acidente nessa mudança de sentido. Né? Então, sempre que a gente tiver alguma mudança, a gente vai estar vindo nos meios de comunicação. Diário Oficial, desde segunda-feira, na página do Dove já tem lá o nosso folder. Né? Então, a gente agradece a abertura. Obrigado. Agradeço, Elton, a participação e queria pedir a tua ajuda, né? Que teu programa tem uma audiência incrível e você sempre está aí dando um alerta para a população. Utilize o transporte coletivo, né? Vamos fazer o transporte coletivo em Vilhena, vale a pena. Vamos fazer a empresa realmente, né, trabalhar. Eu né? sou favorável que a prefeitura tinha que arcar com 100% de transporte gratuito. Sim, mas está gratuito, né? Mas vai terminar, né? Até o dia 31 de agosto está gratuito. Depois, quem sabe, né? Se nós tivermos uma demanda interessante, melhor, quem sabe a gente não consiga sentar novamente com a empresa e tentar isso, né? Mas a gente precisa que a população faça adesão, né, do serviço. E sinalizar, tem que pôr placa. Sim, com certeza. É um compromisso nosso. Então é um compromisso da Centram para todas as placas. Tá ok. A gente agradece a participação.